Fala galera, vamos continuar nosso estudo da ótica, aula número 2 agora. Nessa aula vamos falar sobre a parte de fases da Lua, correto? E os fenômenos dos eclipses. Dois assuntos de grande importância na tua prova do Enem, né? Já foi cobrado isso e novamente a gente tem que fazer essa revisão porque pode aparecer de novo, galerinha. Acompanha comigo aqui, pessoal. Quando a gente fala em fases da Lua, a gente tem que lembrar que você tem aqui 4 fases principais da Lua. Quais são? A gente tem aqui a chamada lua cheia, aquela lua bonita, lua dos namorados, né? Quem não gosta de ver uma bela lua cheia, correto? Além da lua cheia, você tem o que nós chamamos de quê? Quarto crescente, tudo bem? Quarto o quê? Minguante, beleza, pessoal? Também temos a famosa lua, como é o nome dessa lua aqui? Lua nova, tá bom? Lua nova, galera, aquela lua que não aparece, ela tá lá, mas você não vê. Agora vamos lembrar o seguinte, a lua ela é uma fonte primária ou fonte secundária? Aula passada, lembra lá? Primária ou secundária? A lua tem luz própria? Não. Então ela é uma fonte o quê? Secundária, um corpo iluminado, tudo bem? Então lembra comigo aqui o seguinte, por que a lua muda o aspecto dela, Fabrício? Bom, devido ao movimento de revolução da lua em torno da Terra, a face iluminada vai mudando o aspecto dela pra gente, né? Então imagina aqui o Sol, nosso planetinha Terra, você aqui olhando do espaço, né? Observando essa situação. A Lua nessa posição, qual é o lado dela? Eu te pergunto, qual é a face da Lua que está para a Terra? É a face iluminada ou a face escura? Aqui eu tenho a face iluminada, né? Eu da Terra olhando para essa Lua, iria ver aquela Lua bonita no céu. Então essa aqui é a nossa Lua cheia. Pessoal, aqui ela começa a diminuir, né? Nessa posição ela vai, como no já fala, minguando, né? Te dei a dica. Eu vou ter o que aqui então? Quarto minguante. É fácil, é só você observar. Se a lua está saindo da cheia e correndo para cá, ó, que lua é essa aqui? Que o lado escuro tá para a Terra que a gente não vê. Pois é a lua nova. Então se eu estou indo da cheia para nova, ela vai diminuir. Então aqui eu vou ter o quarto minguante. Fabrício, fala, e se eu estou indo da nova para cheia? Tá fácil, né, gente? Da nova para cheia, ela vai aumentar. Nós vamos ter o chamado aqui então? Quarto crescente. Para entender melhor essa história, acompanha comigo aqui. Ó. O que nós temos aqui? Aqui nós temos a lua cheia, né? Essa lua bonita, e ela vai mudando. Quarto que? Minguante. Até que você tenha a lua o quê? Lua nova, perfeito. Olha aí, quarto que? Crescente, maravilha. E aqui, gente, lua cheia. E a lua vai mudando esse aspecto dela na medida em que ela vai girando em torno da Terra. Tá legal, pessoal? Então, para ficar bem claro, vamos reforçar. Nessa posição, lua cheia. Olha só como é que você na Terra observa a lua. Aqui, ó, quarto minguante. Aqui, pessoal, lua nova. O que eu tenho aqui? Quarto crescente. Vou te contar uma história. Você sabia que a gente sempre vê a mesma face da lua? Se você bater uma foto da lua agora, pá, né? E daqui no próximo, né, na próxima lua cheia, bater outra foto da lua, pá, na próxima lua cheia, mais uma foto da lua, e você compara as fotos, sabe o que você vai ver? Cara, eu tô vendo sempre a mesma foto. Eu tô vendo sempre as mesmas crateras, né, as mesmas, né, imperfeições da lua. Por quê? Por que a gente sempre vê o mesmo lado da lua? Ah, mas se eu for lá pro Japão, vou ver outra lua cheia. Não vai, não. Você vai ver a mesma face da lua. Não sabia disso? Por que isso acontece? Porque o período da Lua, né, de rotação e o período de revolução em torno da Terra são exatamente iguais. Tudo bem? Aproximadamente 29 dias. Então a Lua leva o mesmo tempo para dar uma volta num eixo e o mesmo tempo para dar uma volta em torno da Terra. Como esses tempos coincidem, a gente sempre vê a mesma face da Lua. Cara, olha que legal! Interessante, não sabia disso. Pois é, física também é isso, né, gente? Que legal. Bom, então observa mais um pouquinho aqui. Eu não quero ninguém com dúvida nisso, é muito fácil. Eu mudei o Sol de lado agora, hein? O Sol tá lá pro outro lado. Eu não sei se na prova do Enem, para onde é que vai estar o Sol. Vamos colocar o Sol para lá, ó. Então aqui eu vou ter o lado iluminado, lado escuro, combinado? Nessa posição, qual é a face da Lua que está para a Terra? A face escura, Lua nova. Ali, quarto o quê? Crescente. Aqui, galera, o que você vai ter? Lua o quê? Ah, lua cheia. Quarto, minguante. Ah, legal, Fabrício, entendi. Então o que você tem? Esse movimento aqui, ó. Perceba, esse movimento da Lua mostra claramente que ela vai mudando o lado iluminado dela, né? A maneira dela mostrar esse lado pra gente. Agora, uma perguntinha para vocês que... Seguinte, por que tem esse nome quarto crescente, quarto minguante? Eu não entendi isso, Fabrício. Cara, olha só,
Quando você vê a lua cheia, você vê toda a lua? Ah, vejo toda a lua. Não, você vê uma face da lua, você vê um lado da lua. Lembra que eu te falei que você vê sempre o mesmo lado? Você nunca viu o outro lado? Não te preocupa que do outro lado já teve missões que foram à lua, já fotografamos, não tem nada demais, tá? Tudo bem? Mas você sempre vê a mesma face. Então, na verdade, na lua cheia, você vê a metade da lua. Você vê uma face só. Imagina que eu pego aqui uma laranja e corto, tô olhando só esse lado aqui da laranja, só uma face, a metade da superfície. Ah, é verdade. E no quarto crescente e quarto minguante, eu vejo a metade da metade. Por isso que o nome é quarto, é 1/4, 25% da superfície lunar. Que legal, bacana. Bom, agora veja bem, a órbita da Lua, ela não fica no mesmo plano do Sol e da Terra. Sol e Terra estão num plano imaginário chamado eclíptica, tá? A Lua gira num plano um pouquinho inclinado em relação a essa eclíptica. Dá uma olhadinha aqui na imagem. É uma inclinação de aproximadamente 5 graus, 5,2 graus. Por esse motivo, a gente não tem todo mês a formação de eclipses. Porque imagina só, pensa comigo, se a Lua estivesse no mesmo plano do Sol e da Terra, nessa eclíptica, todo mês a Lua passaria na frente entre a Terra e o Sol, obstruindo a luz do Sol, ou a Lua se esconderia atrás da Terra. Então eu teria o eclipse solar e o eclipse lunar. Isso não acontece sempre, né? É um fenômeno raro. E por que não acontece sempre, Fabrício? Justamente por causa dessa inclinação. Essa inclinação dificulta a formação do eclipse. Para entender melhor, olha essa imagenzinha aqui. Por exemplo, como a Lua ela está no plano inclinado, repara que aqui ou ela está passando por cima da eclíptica, ou passando por baixo da eclíptica, que é esse plano imaginário, tudo bem? Entre o Sol, que contém o Sol e a Terra. Então aqui não há como ocorrer eclipse, porque não há o alinhamento, beleza? Agora, no momento em que a Lua corta a eclíptica, e se nesse momento que ela cortar esse plano imaginário, ela estiver alinhada com o Sol, na direção do Sol e da Terra, aí eu tenho o favorecimento, né, da formação dos eclipses. Tudo bem? Então o eclipse acontece quando há esse alinhamento. Tá certo, pessoal? Por isso que não há eclipse todo mês. Porque não é alinhado, o plano da Lua é diferente. Tudo bem? Só para ficar claro para vocês. Legal, agora acompanha comigo aqui. Quero ver se você entendeu. Fala para mim que Lua é essa aqui, quando ela passa por trás da Terra. Que Lua é essa? Bora! Você de casa, fala para mim. Lua cheia, galera. E essa Lua aqui, quando a Lua está entre a Terra e o Sol, que Lua é essa? Que está com o lado escuro para a Terra. Que? Lua nova, maravilha. Na Lua cheia, a Lua pode encobrir, né? Se esconder atrás da Terra. Aí eu vou ter o eclipse chamado eclipse lunar. E na Lua nova, a Lua vai passar entre a Terra e o Sol. Então ela bloqueia a luz do Sol, gerando o que a gente chama de eclipse solar. Detalhe, e aí como o Sol é uma fonte extensa, lembra da primeira aula? Sol, fonte extensa, nós vamos ter a formação de sombra e de quê? Penumbra. Quem está na sombra, o eclipse é total, e na penumbra, o eclipse o quê? Parcial. Legal, legal, legal. Aqui uma imagem de um eclipse do Sol, você está vendo? Não fica aquela escuridão total, fica aquele breu, não é bem assim. Por quê? Porque tudo bem, a luz pode não vir de forma direta, mas ela vem de forma indireta, ela sofre reflexão difusa, ela é espalhada pelas partículas do ar, pelas nuvens. Então a luz ela acaba chegando, né, meio que criando uma penumbra ali. Tudo bem, pessoal? Mas aqui você tem uma linda imagem do eclipse. E cuidado, galera, nada de olhar o eclipse sem nenhuma proteção. Fica ali curtindo, de repente você é seduzido por aquele fenômeno natural. Tomar cuidado, tudo bem, porque na hora em que essa lua encobre o Sol, o que acontece? Escureceu. Sua pupila, lembra dela da primeira aula? Dilata. Escureceu, ela vai dilatar, natural. E aí o que acontece? Opa, o cara ficou nervoso aqui no vídeo, né? Percebeu? O que acontece? Aí a pupila dilata, vai entrar mais luz. Teu olho vai perder essa proteção natural aí, né? Esse controle. E no momento em que a lua sair da frente do Sol, né? Esses raios solares aí, ó, que estavam obstruídos por ela, vão chegar à Terra, vão chegar à sua retina, vão chegar ao seu olho, e aí você vai ter um dano na visão. Sério, sério. Então nada de olhar de forma sem nenhuma proteção,
né, de forma amadora, tem que usar algum tipo de proteção, cada um usa a sua. Achei legal essa imagem, olha só, esse aqui estava bem protegido, né? Legal. Agora uma outra coisa, pessoal, acompanha comigo. Vocês devem ter reparado que a lua ela muda um pouquinho de tamanho, não muda? Nunca reparou? Aí você olha, pô, essa lua cheia tá sem graça, né? Aí tem outro mês que você olha assim, caraca, olha essa lua cheia, tá linda, tá imensa. Por que que a lua tem essa mudança do tamanho aparente dela, né? Porque você muda o ângulo de visão da lua. Isso acontece porque a órbita da lua não é uma órbita circular, gente. Ela é uma órbita elíptica, é uma elipse. Igual dos planetas e do Sol, lá da gravitação, isso. Então, como a órbita ela é elíptica, eu tenho momentos onde a Lua está mais perto da Terra e, consequentemente, se ela está mais próxima da gente, eu vou visualizá-la como se ela estivesse maior, com um ângulo de visão maior, e vou ter momentos onde a Lua está mais distante, mais afastada da Terra. Consequentemente, irei visualizá-la como? Menor, com ângulo de visão menor. Observa aqui a diferença, né? A Lua mais distante, a Lua mais perto da Terra. Então, imagina só, imagina ocorrendo um eclipse do Sol no momento em que a Lua está mais afastada, né? Esse ponto é chamado de apogeu. O ponto mais próximo da Lua é o perigeu. Perigeu, perto da Terra, afastado, apogeu, afastado da Terra, geu é Terra. No caso dos planetas, para quem lembra lá de gravitação, das leis de Kepler, a gente fala o quê? Ponto mais próximo da órbita, periélio, perto do hélio. O hélio é o Sol. Ponto mais afastado, como é que a gente chama, gente? Afélio, né? Afastado do Sol, afastado do hélio. Maravilha. Então dá uma olhadinha aqui. Então, imagina que ocorra um eclipse anular, tá? No momento em que a Lua esteja mais distante da Terra, então no seu apogeu, mais afastada. Consequentemente, você vai enxergar a Lua maior, com um ângulo de visão maior, ou vai ver a Lua menorzinha? Se ela está mais longe? Vai ver menor, né? E se você vai ver menor, sabe o que vai acontecer? A Lua não vai conseguir encobrir todo o disco solar. Ela vai encobrir o centro do Sol, mas a borda do Sol, chamado anel solar, vai continuar visível. Que legal! Esse eclipse, olha a imagem, onde o anel do Sol, o anel solar, ele está visível para a gente, ele é um caso especial do eclipse solar. Ele é chamado de eclipse anular, né? Anular vem de anel, anel solar. Então não esquece, o eclipse anular ocorre quando a Lua está mais o quê? Perto ou mais distante da Terra, gente? Mais distante, no seu apogeu. Tudo bem, gente? Legal, Fabrício, bacana. Então vamos falar do eclipse solar rapidinho. 3 situações. Ele pode ser o total, para quem está na sombra. Ele pode ser o parcial, para quem está na penumbra. E caso a Lua esteja mais distante da Terra, ela não encobre todo o disco solar, ficando o anel do Sol aparecendo. É o tal do eclipse anular. Tudo bem? São 3 situações que a gente tem que lembrar. Tudo bem, gente? E aqui, para finalizar, o eclipse lunar, o eclipse da Lua, que é quando a Lua se esconde atrás da Terra. A Lua vai para trás da Terra, você estava contemplando uma Lua bonita. Que Lua era essa que eu estava vendo no eclipse lunar? Quem é que lembra? Que Lua era essa? Lua cheia. Estava numa lua cheia bonita e de repente começa a aparecer uma sombra na Lua. De quem é essa sombra, gente? É da própria Terra. A Lua foi invadindo essa sombra, esse cone aqui de sombra da Terra. Então o que acontece? No momento em que a Lua invade a sombra da Terra, ela, vamos dizer assim, se esconde ali atrás da Terra, ela começa a aparecer sobre ela. Olha só, observa a imagem aqui, o videozinho, ó. A sombra aqui é justamente na hora em que a Lua está entrando nessa região. E existe o que também nós chamamos de eclipse penumbral, mas a olho nu é difícil de perceber quando ela está na penumbra aqui atrás. A gente percebe realmente quando ela está na sombra. É curioso perceber aqui também que a Lua não some completamente, como você poderia imaginar. Poxa, entrou ali, a Lua sumiu, né, Fabrício? Não, ela não some. Ela fica com um tom avermelhado. Alguns chamam de lua de sangue, né? Ela fica avermelhada. E a explicação do porquê da Lua ficar avermelhada é interessante, porque vem dessa mesma explicação aqui do pôr do sol. Quando você vê aquele pôr do sol, né, no final da tarde, olha só que imagem linda, aquele belo fenômeno natural, a gente percebe que o horizonte fica com esse tom meio avermelhado, alaranjado. Você deve ter se perguntado por que isso acontece, né, gente? Vamos falar isso depois na parte de cores, mas eu vou adiantar um pouquinho para você aqui. Vamos lá. Acontece que a luz, até chegar à Terra, ela tem que atravessar a nossa atmosfera.
Só que dependendo do horário, ela atravessa camadas diferentes. Ela pode atravessar uma atmosfera menor ou ela pode atravessar uma atmosfera maior. Como assim, Fabrício? Gente, dá uma olhadinha aqui, ó. Imagina aqui a nossa atmosfera, fora de escala, hein? Tá? Inclusive, e aqui você tem a Terra. Imagina você na posição A. Então eu saio aqui da noite para o dia. Então aqui eu tô amanhecendo 6 da manhã, né? Para você ter uma ideia. Aqui em B seria meio-dia, que quando eu olho para cima eu vejo o sol aqui em cima da gente. E aqui em C seria o quê? 6 da tarde. Repara que nesse horário do meio-dia, a luz atravessa uma camada o quê? Estreita, né? Uma pequena camada de ar, de atmosfera. Já no início da manhã, aqui, ó, dá uma olhadinha aqui no ponto A. Olha só a distância que a luz percorre. Mesma coisa aqui, ó. Então, no início da manhã e no final da tarde, a luz para chegar até a gente, aqui, até a Terra, até a superfície, até você, percorre um caminho, um trecho mais longo. Isso acarreta em quê? Quando a luz ela entra na atmosfera, ela é espalhada. E quais são as cores que são mais espalhadas? Né? O azul, o anil, o violeta, são as cores que têm maior frequência, né? Menor comprimento de onda. E vamos colocar especialmente aí a luz azul, que é mais sensível à nossa retina. Então a luz azul ela é espalhada, por isso que o céu é azul. Por isso que a gente olha a Terra do espaço, olha a Terra é azul, mas ela é azul por quê, na verdade? É porque a luz azul ela é espalhada. E qual é a luz que é menos espalhada, Fabrício? Que ela consegue percorrer maior distância, a atmosfera espalha menos essa luz? É a vermelha. Né? A luz vermelha é uma luz que tem menor frequência, maior comprimento de onda, então é uma luz que consegue ir mais longe. Cara, então quer dizer que quando a luz do Sol entra aqui, o azul é espalhado, então eu vejo a atmosfera da Terra, eu vejo o céu azulado, e a luz vermelha é aquela que consegue chegar aqui no final, Fabrício, exatamente, não só aqui, quando você vê o amanhecer, quando você vê o pôr do sol, mas essa luz vermelha vai lá para trás da Terra. Indo lá para trás, ela ilumina a Lua mesmo no eclipse lunar. Cara, isso quer dizer que a luz vermelha tem um alcance, ela vai mais longe, exatamente. E é isso que explica o tal da lua de sangue para vocês. Tudo bem, pessoal? É porque a luz vermelha é menos espalhada, consequentemente ela tem maior alcance, ela percorre maior distância na nossa atmosfera. Gente, beleza? Para sintetizar, para fechar, dá uma olhadinha aqui. Então vamos lá. Eclipse solar, eclipse lunar. Se a Lua está entre a Terra e o Sol, o que acontece? Lua entre a Terra e o Sol. Essa aqui é a Lua o quê? Nova. Na Lua nova eu vou ter o eclipse o quê, gente? Solar. Se a Lua vai para trás da Terra, que Lua é essa, galera? Lua cheia. E na Lua cheia a gente tem o eclipse o quê, gente? Lunar. Fechou? Entendido? Então você vai baixar aí, pega a lista de exercício da aula 2, que daqui a pouco nós vamos resolver aí, aula 2, resolução. Valeu, galera. Um abraço.